Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e nós estamos aqui numa série de estudos acerca da família. Hoje continuando o nosso estudo acerca da responsabilidade dos pais. Nós já vimos no vídeo anterior quais são as duas primeiras áreas específicas e responsabilidades que os pais devem ter sobre os seus filhos. A primeira delas, nós vimos, é amar. E a segunda delas, instruir. A instrução e o amor são duas peças-chave para que eu e você tenhamos filhos abençoados para a glória de Deus. E hoje nós vamos continuar sobre o terceiro ponto, o terceiro princípio, para que nossos filhos realmente sejam abençoados e abençoadores e que possam viver no temor e na graça do Senhor, que é o disciplinar. Disciplinar. Olha o que diz Colossenses 3, de 20 a 21. A Bíblia diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então nós vemos aqui claramente, o equilíbrio que deve se ter na relação entre pais e filhos. Os filhos devem obedecer os pais, porque isso agrada o coração de Deus e automaticamente gerará alegria no coração dos pais. E os pais, eles devem disciplinar em amor, mas não promover ira no coração dos filhos ou qualquer espécie de sentimento de rejeição, de violência, qualquer coisa nesse sentido onde eles se sintam desanimados, desfigurados, despersonalizados. Esse cuidado nós devemos ter como pais. Provérbios 3,12 diz o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Ou seja, o fator repreensão, disciplina, é uma característica do coração de Deus, que nós, pais, precisamos exercer sobre os nossos filhos. Quem ama, repreende, assim como um pai ao filho. Provérbios 13:24, a Bíblia diz: quem retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então aqui está falando que a disciplina deve começar desde tenra idade. Aproximadamente ali aos 8 meses, um aninho, já é necessário aplicar a disciplina sobre os filhos, porque senão o ego deles, o euzinho vai crescendo, vai se aflorando e cada vez vai se tornando mais forte. Então se você realmente ama o seu filho e não aborrece ele, como diz aqui em Provérbios, você não pode reter a varinha, uma varinha simples, uma disciplina simples, em pouca quantidade, mas que gera realmente o fruto da justiça nos seus filhos. Provérbios 19:18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda ao ponto de matá-lo. Que é outra chave para que haja equilíbrio na disciplina, ou seja, o castigo, a disciplina, a aplicação da vara, dos castigos, você tirar algo do seu filho que ele gosta. Isso é algo que deve ser feito enquanto há esperança, ou seja, na formação do caráter da criança e do adolescente. Mas não podemos nos exceder ao ponto de nos tornarmos violentos, iracundos, explosivos e acabar ferindo. Em vez de construir algo nos nossos filhos, acabamos destruindo algo na sua alma e no seu interior. Provérbios 19:18. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afastará dela. Então aqui está colocando a vara, a disciplina, a correção, como elemento que tira a estultícia, a maldade, o desejo pecaminoso, todo e qualquer erro do coração da criança. Provérbios 22:15. Provérbios 20:30 diz: os vergões, as feridas, purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Então, uma espécie de instrumento divino para purificar o coraçãozinho dos nossos filhos, gerar quebrantamento, fazer com que eles entendam que todo pecado traz consequência, de que todo erro gera uma dor, um sofrimento. Então, a aplicação da disciplina, das feridas, dos vergões das feridas, na bundinha ali da criança, vai purificar ela de todo o mal e também purificará o seu coração, o íntimo do seu corpo.
Provérbios 23, de 13 a 14, diz: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol. Então olha que interessante. Não deixe de disciplinar, corrigir, admoestar os seus filhos, porque quando você aplica a varinha, né, e nós orientamos, é o que a Bíblia diz, usar realmente uma varinha, um pedacinho de ramo, limpar ele direitinho, aplicar no local que Deus criou para isso, que é a bundinha, em pequenas quantidades, dependendo do grau daquilo que foi feito, de 2 a 5 varadas, não tem por que mais, né? De maneira não violenta, não debaixo de ira, debaixo de muito equilíbrio, graça de Deus, fazendo-o compreender que o pai que ama disciplina o seu filho. A Bíblia diz: se nós fizermos isso, nós livraremos a alma dos nossos filhos do Sheol. Sheol no Antigo Testamento é a palavra usada que no Novo se transforma em Hades, ou seja, simboliza o inferno. Se queremos livrar nossos filhos do inferno, do lugar dos mortos, né, como era conhecido o Sheol em hebraico, lugar dos mortos ou do inferno, simbolicamente falando, nós temos que aplicar a varinha sobre eles. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. Então, se realmente você não quer ser envergonhado como pai, como mãe, a vara e a disciplina é o que dará sabedoria aos seus filhos, conforme Provérbios 29:15. Então, tem vários versículos que orientam os pais a disciplinarem os seus filhos, e o instrumento para isso é a varinha. A varinha arrumadinha, limpinha, no lugar propício, debaixo de muita orientação, mostrando para eles aquilo que eles erraram, aquilo que eles falharam, de preferência, depois da aplicação da disciplina, dobrarem o joelho, orarem juntos, pedirem perdão para Deus por aquilo que foi feito, para que realmente seja produzido fruto da justiça e que realmente a disciplina e a vara produza sabedoria no coração das nossas crianças. A relação de uma criança com Cristo prospera em proporção direta à sua obediência aos pais. Jesus Cristo vive e trabalha na vida de um filho obediente. Então nós temos que produzir isso, filhos obedientes, filhos para a glória de Deus, filhos que vão povoar o céu, filhos tementes ao Senhor. A obediência na palavra de Deus não é opcional, nem se limita ao que se considera justo. Em relação à sua conduta, os filhos precisam saber até onde ele pode chegar, quais são os seus limites, quais são as leis claras estabelecidas dentro da casa. E Deus dotou os pais como autoridade para formar e disciplinar seus filhos, e conta também com o seu respaldo de Deus, para exercer essa autoridade dentro do lar de maneira satisfatória. Em algumas ocasiões os pais se enganam, né? Quando isso acontecer, você deve, como pai, admitir seu erro, pedir perdão, consertar, e ao fazer isso demonstra, né, ser a classe de pessoa que Deus pode respaldar, porque tem um coração quebrantado, que reconhece falhas e fragilidades nesse sentido. Ou seja, se por acaso você disciplinou e depois percebeu que realmente você errou, né, ou agiu de maneira injusta, vai, conserte, peça perdão, abrace seu filho, tente de alguma maneira restaurar aquela situação de injustiça dentro da sua casa, pedindo perdão. Sua autoridade não deriva de estar sempre certo, mas provém de Deus, que a delegou aos pais. Então entenda isso, Deus delegou autoridade aos pais. O uso da vara, né, é o que nós estamos vendo aqui. Nas passagens citadas, repetidamente é mencionado o uso da vara na disciplina. A vara, diferentemente da mão ou do cinturão, da cinta do pai, é um instrumento impessoal, ou seja, não está ligado diretamente a nós, né? Que arde e dói sem fazer dano à criança, quando aplicado no lugar certo, que é a bundinha. Uma varinha qualquer que seja flexível servirá de forma admirável para produzir obediência, temor e quebrantamento no coração da criança. A área carnuda das nádegas constitui o ponto mais adequado para aplicar. A vara é utilizada quando a criança não acata uma ordem direta dos pais,
por rebelião, né, por qualquer espécie de resistência ou outra ofensa séria a uma ordem direta dos pais. Não se usa para corrigir faltas menores ou falhas próprias de criança, como por exemplo deixar cair uma louça no chão por descuido, alguma coisa assim. A gente não deve usar a vara para esse tipo de situação, porque a gente precisa discernir entre rebeldia e coisa de criança. Coisa de criança não é necessária a aplicação da vara, às vezes apenas uma admoestação é suficiente, mas rebeldia precisa ser tratado com disciplina. Deve ser aplicado de maneira sóbria, como eu já falei, e sem ira, porque Deus não opera na ira do homem, não opera a justiça de Deus, está lá em Tiago isso. De outra forma, os pais transmitiriam seus sentimentos negativos aos filhos, quando aplicam a disciplina com ira. Se estão alterados, é importante acalmar-se antes de aplicar a disciplina. Então deixa o filho lá no quarto pensando naquilo que ele fez, para que realmente a disciplina faça um efeito e você, pai, não entre na carne, na carnalidade, no erro, tentando fazer o que é correto. Os filhos não devem receber um único golpe violento, mas uma ou duas varadas bem aplicadas, no máximo 5 é o que eu aplico na vida dos meus filhos. Quando a falta é mais grave, podem ser acrescentadas uma ou duas a mais. O pai deve usá-la nas nádegas da criança e não em qualquer outro lugar, perna, braço, nada disso, até porque fica marcas, né? A vara, de modo diferente da correia ou da cinta, permite medir a intensidade do golpe, que vai variar de acordo com a idade da criança. Lembramos que procuramos infundir respeito nas crianças e não medo ou temor paralisante. Os filhos precisam aprender a obedecer a palavra de seus pais e a palavra de Deus para eles. Os pequenos sofrem pela falta da disciplina paterna. E hoje nós vemos uma geração de filhos rebeldes, filhos manipuladores, de filhos que mandam nos seus pais, usam, abusam, choram, esperneiam, fazem piseiro, bagunça e sabe, os pais hoje, nos dias de hoje, infelizmente a maioria dos pais não tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. E aí quando querem tomar as rédeas novamente, já perderam faz tempo. O castigo justo alivia seu sofrimento, né, no caso dos pais, já que os libera da culpa e do peso também na consciência, tanto dos pais quanto dos filhos, né? O castigo justo alivia o seu sofrimento e libera a criança também da culpa e do peso da consciência. Por quê? Porque é aplicada a punição ali na hora. Então é necessário uma explicação, a aplicação do castigo, a oração, o pedido de perdão, conserto a quem foi ofendido, a quem dentro daquilo que aconteceu, e a reconciliação, ou seja, a restauração do relacionamento. Explicação, castigo ou punição, oração, perdão, pedido de perdão. Se a ofensa é Deus, peça a Deus. Se a ofensa é o irmão, né, o irmãozinho que apanhou, que bateu, peça perdão para o irmão. Se é aos pais, peça perdão aos pais. E reconciliação, restauração do relacionamento pós esse tratamento, essa disciplina. A rebelião contra a autoridade legítima é um terrível pecado aos olhos de Deus. Os pais não devem permitir a rebelião no lar. Leiamos com cuidado a passagem de Deuteronômio 21, de 18 a 21, você vai ver que Deus fala com seriedade acerca do pecado da rebelião. E se você observar lá, você vai ver que fala a respeito do filho rebelde. E é isso que nós não podemos gerar, filhos rebeldes, filhos irresponsáveis, filhos sem limites. É responsabilidade dos pais livrar seus filhos de atitudes semelhantes. Quais são as normas importantes na disciplina? Primeiro, Deus estabeleceu os pais como responsáveis diretos das condutas dos seus filhos, claro que até certa idade, né? Até maioridade civil hoje, nos dias de hoje, né? Provérbios 4, de 1 a 9, fala sobre essa responsabilidade. 1 Samuel 3, de 13 a 14, né? Quando Deus joga e lança realmente a punição sobre Eli e seus filhos. A figura principal na disciplina é a do pai. O pai deve exercer esse sacerdócio dentro do lar. Quando o pai não estiver, claro, a mãe pode também aplicar esse tipo de disciplina. Ainda que ela seja aplicada pela mãe, o filho deve saber que a mãe conta com o apoio do seu marido.
para que os dois caminhem lado a lado nessa palavra de autoridade e em cooperação nessa tarefa tão importante. Os pais têm que mostrar unidade em relação à disciplina, senão realmente vai dar confusão no lar e na família, e não é esse o propósito da disciplina. A mulher deve ter o cuidado de não contradizer seu marido, e o homem deve dar respaldo à sua mulher, principalmente na presença dos filhos. Por quê? Porque senão os filhos percebem essa incoerência, esse embate, essa competição entre os dois e joga um contra o outro. E aí se torna um manipulador e sempre vai naquele que é melhorzinho, mais amorosinho, mais compassivo, e arruma confusão entre pai e mãe, e não pode acontecer. Deve haver unidade entre o casal para a aplicação da disciplina. Os pais não devem dizer também ameaças, nem expressões de desagrado, muito menos xingamentos. Uma vez que advertiram os filhos sobre as consequências de certa conduta, a disciplina deve ser aplicada imediatamente, se desobedecerem, conforme diz Eclesiastes 8:11. A disciplina deve ser aplicada com firmeza e decisão, de acordo com os critérios estabelecidos pela palavra de Deus, como nós lemos. Não deve variar segundo as emoções da pessoa no momento, de maneira também proporcional à ofensa, ao agravo, aquilo que foi feito. E por último, como nós falamos, sem ira ou amargura. Do contrário, esse sentimento será transmitido à criança e se reproduzirá nela. Em vez de ser positivo, se torna negativo, conforme nós lemos em Colossenses 3:21, que os pais não devem provocar a ira, nem fazer com que os seus filhos fiquem desanimados. Reconciliação, também é muito importante esse processo de restauração de relacionamentos, de reconciliação um com o outro. Lembremos do lugar transcendente que tem a oração e o pedido de perdão. Então não prolonguemos excessivamente também o castigo, para que não seja promovido a ira e a raiva, a rebeldia no coração das crianças, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, o seu coração, que você realmente aplique a disciplina nos relacionamentos com os seus filhos, no seu lar, na sua família. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida e o seu coração, e que Deus nos abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Siga o nosso canal, PR Giovanni, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Um abraço, um beijo do pastor Giovanni, a paz.